Olá, vamos conversar sobre taças de vinho. Você já ouviu falar que existe um modelo de taça para cada estilo de vinho? Isso é verdade, mas preste atenção, não se preocupe, meu amigo. Basta que você tenha 3 ou 4 modelos de taças e é o suficiente para que você tenha uma boa experiência de degustação. Mas eu vou falar algo que talvez você não saiba. Existe uma única taça, e ela está aqui na mesa, que pode substituir todas, inclusive proporcionando também uma ótima degustação, inclusive é utilizada por especialistas em vinhos. Fique comigo até o final. Este é o vídeo mais completo sobre taças de vinho que tem no YouTube. Tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Maurício Ferreira e esse é o canal do Apaixonado por Vinhos. Voltamos em 5 segundos. Vamos direto ao assunto sem enrolação, pois aqui tem conteúdo com objetividade. A taça de vinho pode valorizar o vinho. Eu explico. Assim como algumas roupas podem valorizar o corpo, seja escondendo uma gordurinha, seja destacando algumas curvas, o mesmo acontece com a taça de vinho. Ela pode valorizar o vinho em que sentido? Pode dar um realce aos aromas e sabores do vinho. Pode ainda dar, quando necessário, um destaque para a acidez ou para o tanino. Mais ainda, algumas taças têm a capacidade de diminuir a percepção do álcool no vinho. Isso é importante, principalmente nos vinhos mais alcoólicos, com 14, 15% de volume. Hoje há uma moderna tecnologia por trás da fabricação das taças. Eu não me refiro somente ao modo de fabricação, mas o mais importante, há uma tecnologia envolvida no desenvolvimento de designs, do formato da taça. E é exatamente o formato da taça que vai permitir degustar cada vinho de estilo diferente de forma única. E um dos grandes destaques no design de cada taça está em realçar os aromas do vinho. É importante saber que todo alimento, ao ser degustado, nós temos que parte da percepção do gosto, do sabor do alimento está ligado ao olfato. Se você está com gripe, por exemplo, você não sente o sabor dos alimentos. Por quê? Porque a congestão nasal impede que você sinta os aromas do alimento e isso compromete a percepção do sabor. Também destaco para você que os aromas não são percebidos somente no nariz, mas também quando se engolem, pois há uma comunicação entre a garganta e a cavidade nasal. Assim, a taça tem essa finalidade, realçar os aromas e, por consequência, realçar os sabores do vinho. Desta forma, fica fácil entender por que existem tantos modelos de taça, porque elas são desenhadas justamente para os diversos estilos de vinhos, de forma que cada taça específica vai realçar, seja o aroma, o sabor, o tanino ou a acidez de cada vinho. Então é por isso que existe uma infinidade de modelos de taça. Aqui na mesa eu tenho 6 modelos, mas você não precisa de tantas taças assim. Existem, na verdade, dezenas de modelos. Se você quer ter uma boa degustação, basta 4 modelos que eu vou destacar daqui a pouco. Sem esquecer que existe uma taça especialíssima que pode substituir todas elas. Ela está aqui na mesa, você já descobriu? Falo dela daqui a pouco. Estas são as taças bordalesas ou taças de Bordeaux. São assim chamados porque elas foram criadas na região de Bordeaux, na França. Lá em Bordeaux, a maioria dos vinhos é um blend, é uma mistura. Nessa mistura, a maior parte é de Cabernet Sauvignon e de Merlot. Também pode entrar no blend Cabernet Franc e a Petit Verdot. Esses vinhos têm muito corpo, têm muito tanino. E essas taças foram desenhadas exatamente para este estilo de vinho. O que elas têm de diferente? Elas têm o bojo largo e a boca mais estreita. Exatamente essa boca, essa aba ou borda mais estreita tem a finalidade de concentrar os aromas e não permitir que os aromas se dispersem. O interessante é que esta taça, quando colocada na boca, ela coloca o vinho na ponta da língua. E isso faz com que o palato seja dominado pelos sabores frutados e a untuosidade do vinho. E somente depois, quando o vinho chega lá no final da língua, é que você vai perceber os taninos, que é aquela parte do vinho que causa alguma adstringência. Se os taninos fossem percebidos logo no início, poderia ser uma experiência um pouco desagradável. E essa taça permite então que esses vinhos mais encorpados sejam apreciados com muito melhor qualidade.
Para quais vinhos, então, essa taça pode ser utilizada? Como já mencionei, para os vinhos de Bordeaux que são blend. Além do blend, é possível utilizar esta taça para aqueles vinhos que utilizam as mesmas uvas do blend, mas são produzidos de forma monovarietal com uma única uva. Aí entra Cabernet Sauvignon, a Merlot, Cabernet Franc, a Taná, que são vinhos potentes, encorpados, tânicos, e com esse tipo de taça você terá a melhor experiência. É importante destacar que mesmo o estilo bordalês, existem algumas variações. O mais comum é esse. Eu prefiro muito essa taça porque ela tem 450 ml. Você pode colocar aqui 100 ml ou um pouquinho mais e dá perfeitamente para você fazer o giro, porque o vinho tem que circular na taça. Se você enche muito, você terá um prejuízo na percepção dos aromas. Tem ainda essa outra bordalesa que tem um bojo maior ainda. E há também grandes taças bordalesas. Essa aqui cabe quase uma garrafa de vinho de 750 ml. Qual é a razão de ser de uma taça tão grande assim? A razão de ser é justamente quando você quer servir um pouco mais de vinho, 150 ml, por exemplo, e não quer perder toda a experiência aromática do vinho. Uma taça grande dessa é possível perfeitamente que você faça o giro, mesmo com 150, 180 ml de vinho. Fica aí então a taça bordalesa. Ela também serve para outros tipos de vinho que eu vou falar daqui a pouco. Chegou a hora de vermos as taças Borgonha. Taça Borgonha recebe esse nome da região francesa Borgonha. Lá na Borgonha há uma uva tinta que reina absoluta, é a Pinot Noir. E os vinhos de Pinot Noir na Borgonha têm uma característica toda especial. São vinhos com alta acidez, vinhos concentrados e complexos. Quando se fala em vinho complexo, essa noção de complexidade de um vinho está ligado à variedade de aromas que o vinho oferece. E o que essa taça tem de especial para que ela possa nos entregar toda a riqueza de um Pinot Noir? Ela tem um bojo, se vocês percebem, muito maior do que o bojo da taça bordalesa. E qual a razão de ser disso? Para que seja fornecido ao vinho um maior contato com o oxigênio e uma maior aeração quando você girar a taça. Com isto, esta taça faz com que o vinho seja projetado na sua língua, na parte média para frente, sendo que na bordalesa o vinho é projetado na ponta da língua. E qual é a razão de ser disso? Justamente para amenizar a acidez e revelar toda a madureza do vinho, mais ainda, revelar todos os seus sabores e aromas. Importante destacar que nós temos vários tipos de taça também da Borgonha. Esta tem um desenho um pouco diferente, com um bojo ainda maior e com a boca mais estreita. Todas elas são taças Borgonha. Além do Pinot Noir, a taça Borgonha pode ser utilizado para o tradicional vinho de Rioja, lá da Espanha, e também para alguns vinhos italianos, entre eles os vinhos produzidos à base de Nebbiolo, que eu destaco, Barolo e Barbaresco. Há outro vinho também italiano, da região do Piemonte, que é Barbera. O Barbera, quando passado por madeira, por barrica, isto é, um Barbera barricado, também você tem o máximo da sua expressão numa taça Borgonha. Há também outro vinho italiano, não do Piemonte, mas lá do Vêneto, muito famoso, Amarone della Valpolicella, também é indicado para este vinho, uma taça Borgonha. Estas são as taças para vinho branco. Como você percebe, essas taças são semelhantes à bordalesa, mas são menores. E por que as taças de vinho branco são menores? Eu explico. São dois motivos. O primeiro é a temperatura de consumo. O vinho branco sempre é consumido numa temperatura mais baixa que o vinho tinto. Assim, com taças menores, é possível se colocar menos vinho na taça, de maneira que são consumidos rapidamente. E os vinhos não se aquecem, não esquentam e não perdem a temperatura ideal. O outro motivo para utilizarmos taças menores é que a abertura também é menor, de forma que essa taça projeta o vinho na língua, de forma que se tem um equilíbrio entre a acidez do vinho branco, que os vinhos brancos têm geralmente uma alta acidez, e eventual dulçor do vinho. Mesmo quando o vinho é seco, esta taça faz esse equilíbrio entre o pouco de açúcar que o vinho tem e a sua acidez, tornando muito mais agradável e permitindo realçar as frutas do vinho, porque o vinho branco tem o destaque de ser um vinho geralmente frutado. E é com esse tipo de taça que você consegue ter o máximo de experiência. Qual seria a taça ideal
para vinhos rosés. Vinho rosé tem duas características. Uma delas é que deve ser tomado numa temperatura próxima dos brancos ou até mesmo um pouquinho superior, mais inferior à temperatura dos tintos. Enfim, o vinho rosé deve ser tomado refrescado. Vinho branco não tem tanino, vinho tinto tem tanino. Vinho rosé tem um pouquinho de tanino. Assim, a taça ideal para o vinho rosé seria uma taça um pouquinho menor que a branca, mas com um bojo maior. Eu particularmente não tenho taça para rosé. O que eu faço? Eu utilizo essa taça de branco, embora ela seja maior do que outras, mas ela tem um bojo grande. Eu coloco simplesmente pouco vinho para que o vinho não esquente. E exatamente essa experiência que vai revelar toda a fruta e o pouquinho de tanino que o vinho rosé tem. Sem dúvida, são muitas as taças, mas se você não quiser comprar uma taça para vinho branco, outro para vinho rosé, você pode simplesmente escolher uma taça bordalesa de menor tamanho. Você teria uma taça bordalesa menor para brancos e rosés e uma taça bordalesa como esta um pouco maior para vinhos tintos. Mas, se você não quer comprar uma taça menor, quer ficar apenas com uma taça, há uma taça substituta para tintos, brancos e rosés, que é a bordalesa. Perfeito? Não é 100% para todos os vinhos, mas permite uma boa experiência. O detalhe está, uma taça como essa de 450 ml, você pode tranquilamente utilizar para vinho tinto, colocando 1/3 da taça. Como o branco e o rosé são com temperaturas mais baixas, para que não esquente, você pode usar a mesma taça, mas colocando aí a metade, 75 ml, tomando enquanto o vinho não esquenta. E depois você repete e coloca um pouco mais. Então você pode usar uma taça bordalesa como essa, inclusive para vinhos brancos e rosés, sempre tomando cuidado, como eu já disse, para colocar uma menor quantidade, de maneira que o vinho não venha a esquentar. Assim, uma taça bordalesa, com certeza, pode resolver o seu problema. Mas existe uma outra taça que eu vou falar daqui a pouco, que é a taça que realmente substitui todas com uma eficácia muito boa. Esta é a taça Flûte, desenhada especialmente para espumantes. E ela tem essa forma esguia e mais fina, justamente para permitir a visualização das borbulhas, que é a perlagem. A perlagem é uma das características que são analisadas de um bom espumante. O que mais? Com esse desenho, quando você leva a taça ao nariz e na boca, todas as borbulhas, inclusive todos os aromas, são projetados no seu nariz e faz com que na sua boca ela é projetada de uma certa forma que você consegue perceber não só o sabor, mas também toda a acidez do espumante. Lembrando que a acidez é uma das grandes características que são buscadas em um espumante. Uma observação: alguns espumantes que são simples, como os espumantes produzidos pelo método Charmat, e tem os produzidos pelo método clássico igual de champanhe. Os espumantes do método Charmat podem tranquilamente ser degustados numa taça como essa. E muitos espumantes também, produzidos pelo método clássico, também podem ser degustados nessa taça. Mas os espumantes produzidos no método igual de champanhe, que tenham passado por uma longa maturação, possuem aromas complexos. Aí é interessante usar uma taça tipo balão, que tem um bojo mais largo, e assim você terá uma excepcional experiência com os aromas complexos de um espumante que tenha passado por um longo tempo de maturação. Esta é a taça destinada para vinhos doces e fortificados. Como você vê, é uma taça pequenina, e isso tem um motivo. O motivo é que geralmente se consome vinho doce e fortificado em menor quantidade, daí utilizar-se uma taça menor. Lembrando que um vinho fortificado pode ter até 22% de álcool, como o vinho do Porto. Nós temos grandes vinhos doces, vinho do Porto é um vinho doce. Nós temos também em Jerez excelentes vinhos fortificados, doces e secos. Chama a atenção de um vinho doce fantástico francês, Sauternes, é um vinho de uma região que vale a pena experimentar. Se utiliza geralmente taças pequenas. Há uma taça especial ainda um pouco melhor que essa, que ela tem um estreitamento no bojo, justamente para fazer a projeção do vinho na ponta da língua, que é onde o dulçor é percebido com mais ênfase, com mais destaque. Chegou a hora e a vez da taça que pode substituir todas as demais taças. Essa taça, que é chamada de taça ISO ou taça de degustação, ela pode ser usada tranquilamente para vinhos tintos,
brancos, rosés, espumantes, doces e fortificados. Enfim, substitui todas as taças para qualquer tipo de vinho. E como surgiu essa taça? Surgiu da necessidade de se padronizar diante da grande diversidade de taças existentes. Padronizar por quê? Principalmente para concursos de vinhos, de maneira que todos os vinhos fossem degustados no mesmo tipo de taça. Mais ainda, o vinho ele recebe uma análise técnica, seja por especialistas, seja pelos produtores. Assim, essa taça também é utilizada para fazer uma análise técnica do vinho de degustação, de maneira que ela atende todos os requisitos necessários para uma boa degustação. Quem padronizou essa taça foi a ISO, International Standards Organizations. Eles desenvolveram essa taça recolhendo várias sugestões e chegou a esse protótipo que é fantástico. O interessante é que essa taça também pode ser utilizada não somente para vinho, mas para degustação de rum e whisky. Quais são as características dessa taça? Ela tem 4,6 centímetros de abertura, 6,5 aqui na parte do bojo mais alta, 15 centímetros de altura, sendo 10 do bojo e 5 da haste e da base. O volume dela é 220 ml. Embora aparente ser pequena, cabe aqui 220 ml, mais do que um copo americano. O interessante é que para servir o vinho nessa taça, deve-se colocar no máximo 50 ml, de maneira que é possível fazer o giro do vinho, o vinho circule no bojo da taça, de maneira que libere todos os seus aromas. E a abertura da taça ainda é suficiente para se colocar o nariz dentro da taça. Isso é essencial para uma ótima degustação. Se você quer escolher uma única taça, compre uma ISO. Se quiser duas taças, tenha como opção uma taça bordaleza, não muito grande, como essa de 450 ml, que você pode tranquilamente usar para vinho tinto, que é o destino dela, brancos e rosés. Lembrando que usando a taça bordaleza para brancos e rosés, é necessário que você coloque menos vinho, justamente para que ele não venha aquecer. Meu amigo, espero que tenha gostado desse vídeo. Convido a você, inscreva-se no canal, ative o sininho, assim você recebe as notificações dos novos vídeos. Saúde para você, meu amigo, e um forte abraço e até o próximo vídeo.